Olá, bem-vindo ao nosso espaço virtual de evolução corporal. Eu perdi 24 quilos. Quando eu havia perdido 20 quilos em cerca de 3 meses, postei uma foto no Instagram do antes e do depois e muita gente me perguntou o que eu fiz para conseguir ficar tão magro desse jeito em tão pouco tempo. E eu acabei conversando com algumas pessoas a respeito, explicando o que eu fiz. Algumas puseram em prática e acabaram perdendo muito peso em pouco tempo, certo? Então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar de uma vez para todo mundo o que aconteceu. Vamos lá? Eu vou explicar algumas coisinhas, não vou entrar tanto em detalhes técnicos. Vou fazer bem resumido mesmo para você entender o que precisa ser feito. E se você puser em prática, de alguma forma vai ter resultado, não tem como não ter, certo? Lembrando, tudo que você for fazer referente à nutrição, converse com um nutricionista, converse com uma nutricionista. Tenha esse acompanhamento. É uma coisa muito séria que pode tanto te ajudar quanto te prejudicar. Então tenha esse acompanhamento. Minha irmã é nutricionista, então eu tive acompanhamento direto dentro de casa, porque é muito fácil você saber o que você deve parar de comer, mas o que você vai acrescentar nesses vazios que ficam, certo? Só um profissional adequado vai criar eu não gosto de dizer regime, não gosto de dizer dieta, mas vai promover uma mudança no seu comportamento alimentar de uma maneira mais adaptada possível a você. Se você vai para uma academia, se você faz uma corrida, se você pratica uma atividade física, vai ser muito mais rápido essa queima. Mas o grande foco, até na nossa cultura atual, da falta de tempo e tudo mais, é na alimentação. E eu, de fato, nos 3 primeiros meses, não fiz nenhum tipo de atividade física e acabei perdendo 20 quilos. Então, qual foi o comportamento alimentar que eu adquiri? Parei de consumir açúcar e diminuí drasticamente os carboidratos. Ah, Gustavo, mas isso é muito simples, eu já sei disso e isso não vai me ajudar de forma nenhuma. Calma, vou te explicar. Ok, todos entendem que se você não comer açúcar, não comer carboidrato, você acaba emagrecendo. Mas o que pouca gente sabe a respeito disso? Eu vou direto a esse ponto, depois eu explico mais as outras coisas. Porque esse ponto eu acho que é a chave que todo mundo precisa saber para poder emagrecer. Imagina que você está numa piscina e quanto mais acima do peso você tiver, mais gelada essa água tá. Ou seja, é uma situação desconfortável. Imagina que tem uma ponte aqui, indo de um lado para o outro lado. Tem um muro no lado da ponte, você não sabe o que tem depois dessa ponte. E que você tá nessa água fria, essa água gelada, tá começando a incomodar. Você tá acima do peso, você tá se sentindo cansado, não tá com saúde tão boa. Então você decide parar de comer açúcar, certo? Parar de comer açúcar é você subir nessa ponte. Então, só que você sai da água fria, o que acontece? Bate o vento gelado e você fica com muito mais frio, certo? E você sobe a ponte e você vai tentar atravessar a ponte, ficar sem o açúcar. Você consegue um dia, mas o frio tá tanto que você, não, vou só colocar o pé na água, não, eu vou descer logo. Aí você desce, volta para a água que estava fria, mas pelo fato do vento não bater em você, você acaba não sentindo tanto frio. O frio, nessa metáfora maluca que eu inventei, é o desconforto por você estar sem açúcar. O que acontece quando a gente fica sem açúcar? Irritação. Muita irritação. Quando eu fui iniciar essa mudança nesse comportamento alimentar, eu fiquei sem açúcar completamente. E eu, pelo que eu estudei, eu via toda essa sintomática da irritação e poxa, eu vou ver na prática como é. Gente, eu sou uma pessoa muito calma, eu sou uma árvore. Eu fiquei muito irritado, do nada, não estava acontecendo nada, estava tudo bem. Eu fiquei muito irritado, estressado. É importante você ter esse conhecimento até para explicar para as pessoas ao seu redor. Conversando com meu namorado, eu falava, olha,
tô estressado, eu tô irritado, não é com você, é porque eu tô sem açúcar. Ok, voltando à piscina. Você tenta iniciar um regime, uma dieta, uma mudança no seu comportamento alimentar que é ruim para o melhor. Você sai da água, vem o frio, vem o desconforto, você sobe a ponte. E você tá chegando no meio dessa ponte, aí você olha, tem muros. Você não sabe o que tem depois, mas você consegue ver que o caminho continua. Você vê que aquela ponte vai durar até o final da sua vida. E você para e pensa, eu não quero estar sentindo esse frio, é muito desconfortável, eu não vou passar a minha vida toda nisso. Então você vai, pula novamente na água, volta novamente a ingerir açúcar. E é isso que eu quero falar para você. Por ter percorrido esse caminho, o que eu fiz? Saí do açúcar, fui para a ponte, sofri o frio, mas depois que eu passei desse muro, o que é que tinha do outro lado? Outra piscina com água bem quente. Entrei na piscina e fiquei lá confortável. Não quero mais voltar para outra piscina. O que eu quero dizer com isso? Depois que você fica pelo menos 2 semanas sem consumir açúcar, o seu corpo se readapta a isso. O nosso vício em açúcar diminui. Seu corpo e o seu cérebro param de ficar pedindo açúcar. E na nossa cultura, o açúcar está presente de uma maneira gigantesca. A gente não precisa de tanto açúcar assim. Aí você vai comemorar seu aniversário. Tem o quê? Um bolo confeitado. A criança vai tomar uma injeção, uma vacina, ganha um pirulito. Então nós crescemos em uma cultura em que o açúcar se tornou uma recompensa. E para o nosso cérebro isso já funciona de maneira que a gente não precisa nem pensar. Se eu como algo com açúcar, o meu cérebro vai liberar substâncias que vão trazer um bem-estar para mim. Só que isso vai me fazer consumir mais açúcar, o meu cérebro vai liberar não tantas substâncias e vai fazer eu consumir mais açúcar. Então vai funcionar como uma droga. Eu uso, me sinto bem, mas aquele efeito vai passando. Então eu preciso de mais. Preciso de mais, preciso de mais. Você se acostuma com a quantidade de açúcar que você ingere. Então você vai precisar de cada vez mais para se sentir melhor. E quando você para, pelo menos durante 2 semanas, quando você atravessa essa ponte, passando por esse frio, você encontra uma piscina com água muito mais agradável, uma água quentinha, que você se sente muito bem à vontade. Depois que eu passei esse tempo sem ingerir açúcar, quando eu fiquei 1 mês, por exemplo, eu não sentia falta. O pessoal enchia o copo de Coca-Cola, eu ficava com nojo. Sabe quando a Coca-Cola congela, que você coloca no copo e fica o gelo, a água aqui dentro, e ela fica super concentrada e que você bebe? É aquilo. O seu paladar fica muito mais apurado, você sente muito mais quando a coisa tem açúcar, porque o seu organismo está sem. Então, toda vez que você se aproximar ou ingerir alguma coisa com açúcar, você vai sentir muito aquele açúcar, porque o seu cérebro desacostumou, voltou àquele estado inicial em que ele não tem açúcar. Então, qualquer coisinha que você consumir com açúcar já vai ser muita coisa, como é com qualquer outra droga. Então, isso ajuda muito quem está iniciando esse tipo de mudança de comportamento alimentar, porque muitas das vezes a pessoa sobe nessa ponte e só vê que ela dura a vida toda, e a pessoa não quer passar a vida toda sentindo esse mal-estar, sentindo essa irritação, essa falta de concentração por estar sem açúcar. Mas quando você entende que passando essas 2 semanas você já começa a sentir o efeito, bom, você já se desprende do açúcar, o seu cérebro não fica pedindo açúcar o tempo todo, você consegue viver muito bem sem. E toda a melhora física e mental que você tem a partir disso é muito boa. E o nosso corpo está adaptado a uma situação de escassez, certo? No tempo dos homens das cavernas não tinha comida o tempo todo como a gente tem agora. Então o que é que o nosso corpo faz? Se a gente comer acima do que a gente precisa, ou seja, como a gente sempre faz, o nosso corpo vai armazenar tudo isso em gordura, para a gente ter energia para quando chegar numa situação de escassez. Mas hoje nós não temos momentos de escassez para utilizar essa gordura, então vai só acumulando, 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 acumulando. O que eu fiz? Parei de consumir açúcar, eu li, estudei, vi que depois que você fica um tempo sem açúcar, você não sente mais a falta. E quando você atravessa essa ponte e chega nesse momento em que você se sente bem sem açúcar, fica muito fácil. É muito fácil manter
comportamento alimentar porque você não sente mais falta. E falando um pouco dos carboidratos, se eu almoço uma macarronada, se eu como muita massa, minha fome vai embora muito rápido, mas ela volta muito rápido também. É isso que a gente precisa entender acerca dos carboidratos. Ele mata a fome muito rápido, mas ela volta com muito maior intensidade. E quando você reduz os carboidratos que você consome, o organismo começa a utilizar a sua reserva de energia. Então você acaba diminuindo seu peso, utilizando essa reserva de energia que está acumulada. Tanto a questão do açúcar é uma situação retroalimentativa. Você consome açúcar, você quer consumir mais. Você consome açúcar, você se sente bem, você quer consumir mais. Quando você fica sem, você naturalmente já está se sentindo bem. Entende? Você não precisa do açúcar como recompensa para estar bem, para sentir felicidade, para sentir aquele relaxamento. Claro, depois que você atravessa essa ponte. Com os carboidratos, da mesma forma. Se eu consumo muito, eu vou sentir mais fome depois e vou querer consumir mais. Quando eu vou reduzindo isso aos poucos, como é na prática? O que eu fiz? Arroz, feijão, salada, carne. Reduzi o arroz, aumentei o feijão, aumentei a salada, aumentei a carne. Pronto, não passei fome, continuei comendo a mesma quantidade de sempre, só alterei o arroz. Não senti fome e não consumi uma coisa que ia me causar bem mais fome depois. Então, se você quer perder peso sem precisar ir para academia, o bom é que hoje, culturalmente, a gente come muita besteira. Então, só o fato de você trocar essas besteiras por alimentos saudáveis já faz toda a diferença. E as duas coisas que mais influenciam o peso é o açúcar e o carboidrato. Cortou o açúcar, conseguiu manter isso, mantenha por 2 semanas. Conseguiu manter isso por 2 semanas, você vai parar de sentir falta, você vai se sentir feliz o tempo todo e não só quando você consome o açúcar. Parou de consumir carboidrato em excesso, você não deve parar de consumir carboidrato. Seu corpo e seu cérebro precisam dele para funcionar. Mas quando você reduz, a fome que você sente reduz drasticamente. E isso vai lhe ajudar a curto, médio e longo prazo. No começo você pode sentir um pouco de fome porque você está se adaptando a esse novo comportamento. Sentiu fome? Pode comer, fica à vontade. Tenta comer uma fruta, tenta fazer uma vitamina, certo? Aprenda a fazer crepioca. Praticamente toda noite eu comia uma crepioca. Sempre feita de maneira diferente, sempre com ingredientes diferentes. Mas se você aprender, tem tutorial aí na internet. É muito simples, muito fácil. E o dinheiro que você economiza deixando de comer besteira em lanchonete. Para fazer crepioca, você vai comprar as 2 coisas mais baratas do supermercado: o ovo e a massa da tapioca, sal. E você pode acrescentar qualquer ingrediente. Eu colocava pimenta calabresa, ficava com gosto de pizza. Por isso que eu falo também essa questão do nutricionista, porque se não fosse minha irmã, eu não ia saber o que comer. Você vai tirar muita coisa da sua alimentação. Você tem que entender o que é que você precisa acrescentar. Trocar o pão por uma torrada integral, entender sobre os queijos, mas a dica é, quanto mais branco ele for, menos gordura ele tem. Então, se você vai iniciar uma dieta, iniciar um regime, você vai mudar o seu comportamento alimentar, aproveita o YouTube, estuda muito, vê vídeos de pessoas falando sobre isso, mas procura um nutricionista, porque ele ou ela vão criar algo que é adaptado a você, às suas necessidades. Cada pessoa tem um organismo diferente, que funciona de uma maneira diferente, tem uma altura, um peso diferente. Isso precisa ser levado muito em consideração. Minha irmã me ajudou muito nesse processo. Então aconselho a todos vocês, se forem iniciar, conversa com alguém, certo? Estuda, lê muito sobre, pesquisa a respeito dos alimentos. Eu vou deixar aqui na descrição algumas coisinhas sobre alguns alimentos que pode ser importante também, certinho? Depois que eu perdi esses 20 quilos em 3 meses, esse peso se manteve durante muito tempo. E depois eu fiz outra mudança no meu comportamento alimentar que me fez perder mais 4 quilos e manter isso constantemente. Mas isso eu vou falar no próximo vídeo. Gustavo, mas deve ser muito chato só comer coisas saudáveis. Aí é que tá. Por eu ter esse comportamento alimentar e estar sempre perdendo peso,
Qualquer momento que eu quiser, eu posso tomar um sorvete, posso comer qualquer besteira, posso beber o que eu quiser, porque durante o tempo todo eu estou perdendo peso, certo? E isso que é interessante, é uma mudança no comportamento alimentar, em que você sofre um pouquinho no começo, quando você atravessa essa ponte, você para de sofrer, para de ser uma coisa forçada e se torna uma coisa natural. Por isso que eu chamo de comportamento alimentar. Não é uma dieta, você não está se segurando para não comer, você simplesmente não sente vontade de comer massa, de comer doce. A vontade passa. Por isso, essa facilidade de manter. Então é isso, no próximo vídeo eu vou estar comentando outras coisas sobre todo esse processo. Joga esse vídeo no grupo da família, no grupo do trabalho, manda para uma pessoa que está tentando perder peso, que está buscando ter um corpo saudável. Muita gente fala, eu amo meu corpo do jeito que ele é. Tudo bem, mas eu acho que não custa nada você acrescentar comportamentos mais saudáveis no seu dia a dia, né? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber uma notificação sempre que sair um vídeo novo e até o próximo.